Olhando do ponto de vista bem pragmático, né, eu tenho duas funções. Uma delas é mostrar aos professores, né, seja como consultor, seja como coordenador de tecnologia educacional, como elas podem ajudar. Tá? E a outra é como professor mesmo, como educador, então dando exemplo. Tá? De maneira bem clara, eu acho assim, a tecnologia propicia eu atingir algumas cognições dos alunos, algumas cognições dos meus educandos, que eu não conseguiria de uma maneira puramente tradicional. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um aluno visual, eu posso trabalhar perfeitamente com livro. Mas se eu tenho um aluno que ele exige outras habilidades, outras cognições, né? Seja auditiva, enfim, que seja sinestésica, a tecnologia me permite fazer isso, me permite oferecer a ele outros recursos. Né? E aí eu não estou falando somente de tablets, não estou falando somente de dispositivos móveis, não. Eu estou falando de quaisquer outros recursos, seja acesso à internet, seja portal, seja uma própria preparação de aula do próprio professor. O que eu acho que melhoraria muito seria o professor se dar chance de conhecer essas novas possibilidades. Né? Ou seja, o professor perceber que isso pode ser um complemento à aula dele, né? Como um complemento à interação que ele tem. Primeiro, eu acho que é arriscar. Né? E, aliás, pensando no professor, de maneira geral, eu acho que o professor é uma pessoa que está constantemente buscando desafios. O primeiro dia de aula dele é um desafio, o segundo dia de aula dele é um desafio. Cada turma é uma turma diferente. Então, buscar desafios é você arriscar, você colocar coisas novas. Então, a primeira dica que eu daria é tentar conhecer um pouco mais, participar de fóruns, participar de grupos de discussões, seja mesmo as palestras oferecidas pelo Simpro, seja outros grupos de discussões em várias outras instituições ou até mesmo órgãos governamentais, e tentar conhecer um pouco mais aquela ferramenta. Né? Então, vou dar um exemplo muito claro. As pessoas têm um hábito de usar um determinado software de apresentação. Tá? Existem vários outros, existem pelo menos umas 20 variedades diferentes disponíveis na internet, de fácil utilização, que eu posso montar uma apresentação que seja mais interativa, que seja mais convidativa, que seja mais atraente ao meu aluno. Agora, cabe ao professor aceitar esse desafio. Né? Eu brinco assim, dá a cara para bater. Errou, ótimo, ele está passando por um processo de aprendizagem. Afinal de contas, ele trabalha o tempo todo com ensino-aprendizagem. Antes de mais nada, é você ter critério na como você usa a tecnologia. Né? Aquilo que eu havia dito. Você pode usar a tecnologia sempre a favor do processo de ensino-aprendizagem, ou eu posso usar a tecnologia a favor da minha preparação de aula, por exemplo, que acaba revertendo de novo para o processo de ensino-aprendizagem. Eu posso ter dois focos, o foco do professor e o foco do aluno. Pensando no foco como professor, eu posso facilitar a minha vida a partir do momento que eu tenho recursos disponíveis, que o meu trabalho mecânico que eu desenvolvo no dia a dia, ele deixa de existir. Ou seja, eu simplesmente utilizo ferramentas para facilitar o processo de avaliação de notas, avaliação de conhecimento e assim por diante. Olhando do ponto de vista do aluno, eu tenho recursos, eu tenho estratégias para fazer a mesma abordagem do mesmo conteúdo, do mesmo material, de formas diferentes. O que eu posso fazer com isso? À medida que eu simplesmente trabalho com esse tipo de recurso, seja um, seja outro, eu estou melhorando a minha resposta ao aluno. Então, a minha resposta ao aluno, quando eu falo se eu trabalho o ponto de vista do professor, dispositivos, recursos que auxiliam o trabalho do professor, ele agiliza o trabalho dele para pensar em outras estratégias, outras abordagens ou fazer uma análise um pouco mais detalhada. Do ponto de vista do aluno, se eu foco o aluno, eu faço outras abordagens. E essas outras abordagens me ajudam a atingir um objetivo maior, que é sedimentar, é compartilhar o conhecimento, é fazer uma troca mais efetiva de conhecimento. Então, assim, tecnologia de maneira geral ajuda? Eu acredito sim, eu acredito piamente que ajuda. Como eu faço isso? Primeiro, me dando uma oportunidade. Segundo, trocando muita informação, compartilhando. Eu acho que aprendizado é compartilhar conhecimentos.